Reverendíssimo Padre Ivoli, amados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, hoje de manhã, na primeira missa do nosso Papa Leão XIV, em sua belíssima homilia, o Papa recordava a nossa necessidade de dar testemunho de Cristo em um mundo que muitas vezes parece até admirar o Senhor, mas que o rejeita tão logo Cristo apresenta suas exigências, de forma especial, suas exigências morais. O mundo quer admirar a Cristo somente até certo ponto, até aquele ponto em que não o incomoda. Esse mundo que rejeita nosso Senhor foi construído na base de muitos pecados, de muitas traições, de muitas ideias erradas. Um dos grandes pensadores que moldou o mundo em que vivemos, um dos homens mais influentes do século XX, foi um filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre. E Sartre tem uma frase que se tornou bastante conhecida, até por aquelas pessoas que nunca se interessaram por filosofia. Sartre, em um dos seus teatros, que ele gostava muito de escrever teatros, ele coloca na boca de um dos personagens a frase: "O inferno são os outros". Muitos já devem ter escutado essa frase. O inferno são os outros. O inferno são os outros, na mentalidade de Sartre, significa que aquela tendência humana de autojustificação e de acusação do outro faz com que a convivência humana seja pior do que qualquer espécie de tortura, e que a vida humana, essa vida que precisa ser convivida com outras pessoas, é um verdadeiro inferno. Os outros fazem da minha vida um inferno, eu faço da vida dos outros também um inferno. E essa percepção poderia parecer para muitos de nós até uma percepção justa, se nós, como ele, não acreditássemos em Deus, não acreditássemos no amor. Diante dessa perspectiva de olhar todas as coisas como um verdadeiro inferno, Sartre coloca duas respostas que o ser humano costuma dar para conseguir lidar com essa existência tão difícil. A primeira resposta é a resposta da fuga. O ser humano nesse inferno tenta escapar, tenta fugir. E nós podemos olhar para nós mesmos, olhar para o mundo e perceber que nós buscamos muitos subterfúgios de fuga, que muitas vezes os nossos pecados, a busca insaciável do prazer, do dinheiro, do poder, os vícios, sobretudo hoje, o escapismo para o mundo virtual, significa, na maioria das vezes, esse desejo incontrolado de escapar daquela realidade que nos circunda, que nos parece um verdadeiro inferno. A fuga. Só que a fuga, amados irmãos, não é possível. O ser humano tenta escapar do mundo, mas não consegue. O ser humano tenta escapar de si mesmo e dos outros, mas não consegue. E o ser humano se cansa. Até que chega aquilo que Sartre coloca como a segunda resposta, que é aquela de que o ser humano, ele simplesmente aceita e se acostuma. Mesmo se existisse uma porta para escapar, chega um momento que o ser humano simplesmente não quer, não tem nem energia para levantar e sair pela porta. Ele simplesmente aceita o inferno, convive com o inferno dentro de si, com o inferno dos outros. Amados irmãos e irmãs, é muito assustador
se a gente considerar que alguns seres humanos vivem isso sem qualquer perspectiva de esperança, como Sartre, sem qualquer fé em Deus, ou sem qualquer fé na verdadeira liberdade do ser humano. Mas Cristo e a Igreja nos apresentam uma solução, nos apresentam uma resposta, que faz com que a gente não precise se refugiar nos pecados que tentam funcionar como válvula de escape para a nossa existência, que a gente não precise se contentar com viver um inferno aqui na terra. E a resposta de Cristo é o amor. O amor, amados irmãos, é aquilo que é capaz de nos fazer transformar o fogo do inferno num fogo abrasador, que purifica a nossa própria existência, que purifica a existência dos nossos irmãos. E é por isso, amados irmãos, que o tema da amabilidade é tão importante. Quando nós falamos de Maria Santíssima como mãe amável, nós dizemos que a Virgem Santíssima é aquela que tem, de forma mais especial aqui na terra, a amabilidade. A amabilidade não é uma virtude como as outras. A amabilidade não é uma virtude como a temperança, como a ordem. A amabilidade, amados irmãos, é um reflexo de uma virtude que é maior, que é a virtude da caridade. A amabilidade significa que quando existe caridade, quando existe amor dentro de nós, se irradia para todas as nossas ações, essa luz que vem do centro e que torna cada uma das virtudes algo verdadeiramente amável, que faz com que a nossa coragem seja amável, que faz com que a nossa prudência seja amável, que faz com que todas as virtudes que nós possamos praticar, das menores até as maiores, todas elas sejam temperadas com o amor. A amabilidade, amados irmãos, que nós vemos como verdadeira trilha sonora da vida de todos os santos. Quando nós vemos, por exemplo, São José Maria Escrivá ensinando que é possível fechar uma janela com amor. Quando nós vemos Santa Teresa d'Ávila ensinando que é possível encontrar Deus nas panelas. Quando nós vemos, até o extremo, um São Maximiliano Kolbe trancado numa cela para morrer de fome com outros homens, sem perder o amor dele a Deus, sem deixar que a sua existência se torne um ponto seguro de prova do amor de Deus e da caridade para com aqueles que compartilham do seu inferno. Quando o cristão é colocado naquilo que os humanos conseguem fazer de mais parecido com o inferno, quando o cristão é colocado naquela situação em que aparentemente o único bem é fugir, é aí, pela força do amor e da santidade, que nós, cristãos, devemos mostrar que não é verdade que o inferno são os outros. A verdade é que eu preciso ser o céu para os outros. A verdade é que eu preciso ver o céu nos outros, até naqueles que fazem a minha vida parecer externamente um inferno, mas dentro de mim o céu está presente, porque o céu é o lugar onde Cristo habita. Quando Cristo na cruz, e nós meditamos isso há pouco tempo na Semana Santa, quando Cristo na cruz escuta as palavras do bom ladrão pedindo misericórdia, Cristo responde para ele que hoje mesmo eles estariam juntos no paraíso. Ora, nós sabemos muito bem que o paraíso só vai ser aberto na ascensão,
Como é que pode o bom ladrão estar junto com Cristo num paraíso hoje, se o paraíso só abre daqui a 40 dias? Porque o paraíso verdadeiro, como diz a imitação de Cristo, é estar com Ele. Estar com Cristo é doce paraíso. Estar sem Cristo é terrível inferno. O único inferno verdadeiro é estar sem Cristo. Não importam os sofrimentos, não importa nem sequer o nosso passado. Se nós voltamos para Cristo, em nós existe o céu. E o céu que está em nós quer abraçar os outros. E o céu que está em nós enxerga nos outros também o olhar doce e amoroso de Cristo nosso Senhor. E é claro, se em todos os santos nós somos capazes de enxergar a amabilidade temperando todas as suas ações, o que não podemos dizer da Virgem Maria? Se isso é verdade para Santa Teresa, se isso é verdade para São Maximiliano, muito mais é verdadeiro para a Mãe de Deus, a Mãe amável, a Mãe do Divino Amor. Ela que soube colocar a caridade como centro da sua existência, uma caridade vivida de forma mais pessoal que qualquer outra pessoa seria capaz de viver, porque ela era mãe da verdadeira caridade, porque ela era mãe de Cristo nosso Senhor. A Virgem Maria, que demonstra sua amabilidade nas bodas de Caná, temperando com amor verdadeiro, com verdadeira caridade, aquela situação esquisita, aquela situação que poderia virar um vexame, mas que ela sabe transformar, não em ocasião de críticas e fofoca, mas em ocasião de mostrar o sinal de Deus, de despertar a fé nos apóstolos, que ela nos ensine a fazer o mesmo, para que em cada situação da nossa vida, em cada ocasião da nossa existência, diante de qualquer pessoa que seja, boa ou ruim, agradável ou não, que nós sejamos amáveis, a fim de despertar naquela situação uma ocasião da demonstração do sinal do poder de Deus e, quem sabe, o nascimento de uma fé, de novos discípulos de Cristo nosso Senhor. Que a Virgem Maria, Mãe amável, nos auxilie. Nossa Senhora de Fátima, que quis mostrar o seu coração, símbolo do amor, para os pastorinhos, que ela nos permita enxergar também o seu imaculado coração. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.